O artigo 107 do Código Penal prevê de forma não exaustiva as causas de extinção da punibilidade. O que eu quero dizer com isso? Que tem outras causas de extinção da punibilidade que existem e não estão elencadas aí no artigo 107 do Código Penal. Mas o principal artigo que traz as causas de extinção da punibilidade estão previstas aí no artigo 107 do Código Penal. Ali o artigo fala sobre abolício crimes, anistia, indulto, renúncia ao direito de queixa ou de representação, prescrição, decadência, traz algumas causas de extinção da punibilidade. O que torna-se interessante aqui questionar e que é objeto de dúvida por muita gente que faz concurso público é, em existindo uma causa de extinção da punibilidade, se o agente criminoso beneficiado com essa causa de extinção da punibilidade, se ele vem a cometer um novo crime, se ele será réu primário ou se ele será reincidente. Primeira coisa que a gente precisa entender para responder a esse questionamento é o pressuposto da reincidência. A reincidência ela tem como pressuposto a sentença penal condenatória transitada em julgado. E o que é a reincidência? O sujeito foi condenado, sentença penal condenatória transitada em julgado, o sujeito cumpre a pena, depois que ele é solto, existe um prazo de 5 anos. Se ele comete o crime nesse prazo de 5 anos, ele é réu reincidente. Se ele comete um crime após os 5 anos, ele é réu primário, né? O réu tecnicamente primário. E se ele comete o crime aqui enquanto está preso, é lógico também que ele será réu reincidente, né? Aqui fala-se até em reincidência ficta, se ele, por exemplo, cometeu aqui um crime antes de começar a cumprir a pena. Então ele é reincidente nesse prazo de 5 anos, depois de 5 anos ele volta a ser réu primário. A questão que se coloca é o seguinte, e se ele foi beneficiado com uma causa de extinção da punibilidade? Vejam, nós temos o crime como um fato típico, ilícito e culpável. Esses são os 3 elementos do crime, ou é o conceito analítico de crime. Vejam que a punibilidade não é elemento do crime. A punibilidade, ela aparece aqui, mas ela não é elemento do crime. Só esses 3 aqui são elementos do crime. A punibilidade, na verdade, tem a natureza jurídica de efeito do crime, de consequência do crime. E se existir uma causa de extinção da punibilidade, o agente que cometer um novo crime dentro desse prazo de 5 anos, ele será réu primário ou réu reincidente? Então vamos lá. Imagine que houve a causa de extinção da punibilidade. A causa de extinção da punibilidade, ela pode surgir antes da sentença penal condenatória transitada em julgado, ou ela pode surgir depois da sentença penal condenatória transitada em julgado. E aqui nós temos que analisar a regra e uma exceção. Em regra, se a causa de extinção da punibilidade surgiu antes da sentença penal condenatória transitada em julgado, ela vai impedir o surgimento da sentença penal condenatória transitada em julgado. Se não há sentença penal condenatória transitada em julgado, se o réu comete um crime, ele será réu primário e não será réu reincidente. Agora, se a causa de extinção da punibilidade surge após a sentença penal condenatória transitada em julgado, essa causa de extinção da punibilidade, em regra, ela não tem a capacidade de afastar a sentença penal condenatória transitada em julgado. De forma que, em existindo a sentença penal condenatória transitada em julgado, surgindo uma causa de extinção da punibilidade posterior, se o réu vier a cometer um novo crime, ele será réu reincidente, porque a causa de extinção da punibilidade, que surgiu após a sentença penal condenatória transitada em julgado, não teve a força de afastar a sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, eu posso chegar a uma conclusão em regra. Se a causa de extinção da punibilidade surgiu aqui, antes da sentença, ela afasta a sentença, ela impede o surgimento da sentença penal condenatória transitada em julgado, não há pressuposto para reincidência, de forma que se o agente vier a cometer novo crime, ele será réu primário.
Se a causa de extinção da punibilidade surgir após a sentença penal condenatória transitada em julgado, em regra, a causa de extinção da punibilidade não tem o poder de afastar a sentença penal condenatória transitada em julgado, portanto, existirá o pressuposto da reincidência. Se o agente comete novo crime, ele será réu reincidente. Essa é a regra geral. Então, se surgir essa pergunta, em existindo uma causa de extinção da punibilidade e o réu vier a cometer um novo crime, ele será réu primário ou réu reincidente? A resposta correta é: depende do momento em que surgiu a causa de extinção da punibilidade. Se surgiu antes, o sujeito vai ser réu primário. Se surgiu depois, o sujeito vai ser réu reincidente pelos motivos que eu já expliquei aqui. Agora, existem duas exceções a essa regra geral. A abolício criminis e a anistia. Essas duas causas de extinção da punibilidade, elas são tão fortes que tanto faz se ela existir antes ou se elas existirem depois, elas são capazes de afastar a sentença penal condenatória transitada em julgado e, portanto, se o sujeito cometer um novo crime, não existirá o pressuposto para reincidência, que é a sentença penal condenatória transitada em julgado, de forma que o agente será réu primário. Então, nós temos que analisar regra geral e exceções. Regra geral depende do momento em que surgiu a causa de extinção da punibilidade. Se antes da sentença penal condenatória transitada em julgado, ou se depois da sentença penal condenatória transitada em julgado. Essa regra geral vale, mas não se aplica a duas exceções, a anistia e a abolício crimes. Porque a anistia e a abolício crimes são tão fortes, são causas de extinção da punibilidade, são tão fortes que elas são capazes de afastar a sentença penal condenatória transitada em julgado, mesmo se elas surgirem depois da sentença penal condenatória transitada em julgado. E se elas afastam a sentença penal condenatória transitada em julgado, significa dizer que não haverá o pressuposto para reincidência, e se elas vierem depois da sentença penal condenatória transitada em julgado e o sujeito comete novo crime, ele será réu primário. Atenção para esse detalhe, que é um detalhe bem importante. Então, nós temos regra geral e duas exceções, anistia e abolício crimes. A anistia e abolício crimes, surgindo como causas de extinção da punibilidade, é irrelevante se elas surgiram antes ou depois da sentença penal condenatória transitada em julgado. Nas duas situações, elas têm tanta força que elas afastarão a sentença penal condenatória transitada em julgado e, portanto, o réu será primário, porque faltará o pressuposto para reincidência. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando do canal, considere a possibilidade de se inscrever no nosso canal no YouTube, de curtir o nosso vídeo e de partilhar com os amigos para que este vídeo chegue cada vez mais a mais pessoas. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Fique com Deus e em paz.